Então, galera, eu vim trazer um assunto um pouco diferente hoje para esse quadro de workshop. E eu vou falar um pouco sobre acessibilidade, principalmente voltado assim, primeiro um parâmetro geral e depois falar especificamente com o que a gente tem já no WordPress. Eu resolvi trazer esse assunto à tona aqui hoje por dois motivos. Primeiro, porque eu já estudo isso há um tempo e é interesse pessoal. E segundo, porque a gente teve esse ano uma Olimpíada na nossa cidade e a gente tem falado muito sobre acessibilidade e eu achei que seria interessante fazer um link e falar um pouco sobre acessibilidade web também. E para falar sobre isso, primeiro a gente tem que falar sobre a questão de você... Primeiro falar um pouco sobre mim, né? Rapidamente. Meu nome é Hans Mosler, eu sou designer e desenvolvedor. Os contatos depois vão estar no SlideShare, então vou passar rápido porque o tempo é curto. Para começar a falar desse assunto, eu preciso dar uma nivelada, porque eu não sei o conhecimento que vocês têm aqui a respeito do assunto. Só para dar um rápido resumo do que vai ser falado aqui, eu vou começar falando sobre a nova Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que foi aprovada em 2015 e entrou em vigor em janeiro desse ano, e como que isso impacta a nós, desenvolvedores, a nós, prestadores de serviços de tecnologia, de comunicação. Vou falar um pouco sobre os conceitos abordados na legislação, o acesso à informação e comunicação, e depois vamos falar rapidamente sobre acessibilidade web, definição, as diretrizes e recomendações internacionais, para fazer um link aqui com a legislação. E aí a gente fecha dando uma olhada aqui que a gente já tem no WordPress, como é que está essa questão da acessibilidade na ferramenta. Bom, seguindo. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é um marco muito sério no nosso país, ela inclusive foi muito elogiada por ser uma legislação muito à frente, muito moderna, muito completa, e ela mudou várias outras legislações diferentes quando ela entrou em vigor. Muita coisa foi reescrita, é um caos. Mas do que a gente tem, eu pensei coisas interessantes para a gente analisar aqui, para não ficar uma coisa muito cansativa. Então, ela vai tratar do que é a definição da pessoa com deficiência, o que é uma barreira, o que é o design universal, o que é adaptação razoável. E aí eu vou tocar no assunto que nos interessa, que é acesso à informação e comunicação. O artigo 2º vai falar sobre a pessoa com deficiência. Essa aqui é a citação formal, né, que eu não vou ler aqui porque é chato, ler é chato, então eu vou resumir. No geral, você tem 4 tipos de deficiência, e aí você vai categorizar a pessoa de acordo com uma dessas categorias em um estágio, um grau, que pode ser muito severo, mediano, mas tem que, de algum modo, ter uma limitação, uma coisa que a pessoa não consegue fazer normalmente, que seria uma barreira, que é um termo que vai ser explicado mais à frente. Então, inclusive uma coisa que foi tipificada é que a pessoa não pode ser tratada mais como deficiente. É uma pessoa com deficiência. É que nem aquelas coisas tipo politicamente correto, né? Tipo, mas o pessoal é legal usar. Então, aqui ele vai falar um pouco sobre a barreira. Então, assim, você tem uma pessoa, ela porta uma deficiência. Então você tem, para essa deficiência existir, para ser comprovável, tem que haver um elemento que é uma barreira, que é uma coisa que impede a pessoa de fazer algo. E normalmente essa barreira ela vai ter diversos tipos. São barreiras físicas, como um acesso a um imóvel, a um apartamento, uma calçada. E são coisas também virtuais, como um site bem acessível, um contraste de cor bem fácil de você ler. São 7 categorias de barreiras que eles colocam na legislação, né? E aí, essa interação entre deficiência e barreira que você vai conseguir detectar. Às vezes fácil, às vezes não tão fácil, né? Então, um exemplo prático de deficiência e barreira seria o cadeirante e a rampa, que você tem exatamente a deficiência, que é a deficiência física, a barreira, que é a escada, e aí você tem a remoção da barreira, que é a rampa. Essa eu vou retomar mais tarde, para vocês entenderem. O desenho universal, que é um conceito que também é colocado, que ele nasceu lá atrás, numa faculdade americana, e desde então vem crescido bastante, e foi colocado na legislação, ele envolve você, desde o início do projeto, você levar em consideração que você vai tentar fazer de tudo para que todo o espectro de pessoas possa utilizar aquele produto ou serviço. Então você vai levar em consideração diversos
graus de problemas, de barreiras, e você vai tentar eliminar essas barreiras para que seja o mais fácil de utilizar por todas as pessoas. Quando você não consegue atingir o design universal, que não é incomum, vão haver falhas, e essas falhas elas podem talvez ser preenchidas pelos que eles chamam de adaptações razoáveis. São, às vezes, coisas que você pode anexar ao projeto inicial para tornar aquilo acessível, coisa que não era. É como se fosse, pode ser um upgrade ou pode ser um puxadinho, né? Então, o que vai diferenciar ali vai ser a forma como você analisa o problema e chega à solução, para que ela não seja simplesmente uma coisa tipo para cumprir meta, para conseguir uma aprovação, e uma coisa que realmente funciona, que seja testada com um público específico para ver se ficou ok. E aí aqui é que vem o vilão da história, que é o artigo 63. Ele diz que é obrigatória a acessibilidade de sítios da internet, mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país, ou seja, bastante gente, ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Então, cara, a partir de janeiro de 2016, torna-se obrigatório a presença da acessibilidade em sítio na internet, de uma maneira bem geral. Tipo, para todo mundo, não tem essa, é só o governo federal, que nem estava em 2008. Não, agora ferrou, de vez. Então, o legal é você ter essa bagagem de conhecimento para que você não seja pego de surpresa. Para que você já consiga chegar para o seu cliente que demandar isso de você, desenvolvedor, falar, pô, não, mas o site tem que ser acessível. Saber quais são as recomendações, quais são as melhores práticas. E eu vou falar rapidamente sobre isso aqui agora. Em primeiro lugar, só abordar o porquê da acessibilidade na web, né? Peguei uma citação aqui do grupo do W3C Brasil. A acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente, a acessibilidade na web significa que essas pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir para a web. Ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidade em mudança devido ao envelhecimento. Isso é legal de se comparar com a rampa também, porque a rampa ela não serve só para o cadeirante. Ela serve para a pessoa que também precisa utilizar aquela rampa para levar um carrinho de compras, ou para um carrinho de bebê, ou uma pessoa com uma situação distinta, carregando um peso, ou que não pode fazer esforço, como uma mulher grávida. Então, a gente às vezes pensa que a acessibilidade é uma coisa que segrega, mas na verdade ela integra, ela é boa para todo mundo. Então, às vezes, uma coisa que você acha que vai ser útil só para o cego no site, não necessariamente vai ser. Um acesso por teclado, será que ele é muito específico? Talvez não seja. Eu mesmo uso acesso por teclado direto em site. E quando eu não acho um acesso via teclado, eu fico muito chateado, porque eu vou ter que usar o mouse. Aqui a parte de diretrizes, obviamente eu tenho que citar o WCAG, e eu vou fazer uma rápida enquete aqui. Quem não conhece o WCAG? 1, 2, 3, 4, 5, ok, 6, beleza. O WCAG ele é uma diretriz de acessibilidade a conteúdo web, que é um documento que foi desenvolvido pelo W3C. W3C aqui todo mundo conhece? Ok. E ele meio que foi feito lá atrás em 2001, e aí foi refeito em 2008, e aí foi traduzido em português para 2014. Ele meio que junta um conjunto de atitudes, de dicas, vamos dizer assim, para você fazer um site ser melhor. Né? É como se fosse uma receita de bolo, assim, faz isso aqui que vai dar certo. E aí são 4 grupos grandes que você vai trabalhar. Eu não vou falar muito sobre isso, porque ele é extenso. E cada grupo ele tem classificações que vão variar de A, 2A e 3A, que é tipo assim, básico, legal e super foda. Então, só para dar um exemplo, são esses níveis aqui, ó. Aí tem um conjunto de medidas básicas que eles chamam de normativas, que a partir de agora isso vai ser muito cobrado, que são coisas muito corriqueiras, tipo texto alternativo para imagem. Tipo, todo mundo está cansado de saber que imagem tem que ter texto alternativo. Nível 2A abrange o nível A,
E uma coisa mais, um padrão mais forte, que é o que seria um padrão legal na maioria dos países do mundo, inclusive agora no Brasil. Então, sítios do governo, eles têm que ter pelo menos 2A, hoje. Não tem, leva sermão lá internamente. E o 3A ele é uma coisa que é tipo, tão excepcional que às vezes ela só é aplicada em softwares de acessibilidade. Então vão ter casos que a gente vai conseguir usar o 3A, mas ele não é tipo, nossa, eu tenho que fazer. Não, você faz se você quiser, é legal se tiver, se não tiver, tudo bem. E aí tem um exemplo aqui que é a língua de sinais junto a um conteúdo de áudio pré-gravado. Tipo, porra, valeu, você é fodão mesmo. Aqui o EMAG, que é um modelo de acessibilidade que foi feito para o governo eletrônico. Eles juntaram um grupo de pessoas do governo eletrônico, do Ministério da Tecnologia, analisaram o WCAG e falaram, bom, o que daqui a gente pode incluir na nossa realidade, na realidade Brasil, governo. Aí eles pegaram e fizeram um documento, que é o modelo de acessibilidade de governo eletrônico, que é um conjunto de dicas também, só que muito mais práticas, com código, com exemplo, do que pode ser feito para aplicar a acessibilidade de uma maneira mais fácil e mais estruturada e padronizada em sites governamentais. O legal é que muito do que está aqui pode ser aplicado também em nível comercial, a nível particular também, porque são coisas que são mais fáceis de entender que a documentação oficial, e é legal dar uma olhada também. Tem cursos, eles dão cursos online para quem quiser aprender, pessoal de conteúdo também, que vai fazer redação, é maneiro. E aí, fechando aqui a parte de diretrizes, tem o EIAREA, que é uma marcação de texto rico, que ela é feita para você passar parâmetros de semântica para elementos HTML que normalmente não tem esse parâmetro de semântica, ou para passar um elemento de semântica que esse elemento de semântica tem, mas que você que tenha outro, para poder fazer alguma coisa ali funcionar e o leitor de tela entender tudo direitinho. Está confuso, mas eu vou explicar. É mais ou menos assim. Você hoje no HTML5, você tem marcações específicas que passam para o computador uma informação tipo assim, main. Tag main é o quê? É o principal da página. Beleza. Mas antes de você ter o main, você tinha a marcação área role main, que fazia a mesma coisa. Então, a HTML avançou, ele absorveu algumas coisas do EAREA, mas não absorveu tudo. Então, tem coisas que ele oferece ainda, como às vezes marcação para acordeon e tal, e é muito útil para isso, para passar essa questão de marcação de acessibilidade, que é usada pelos leitores de tela, usuários cegos, para fazer a navegação no site. E aí agora vamos para o que interessa, né, que é o motivo dessa palestra, que é a acessibilidade no WordPress. Porque o que acontece? Frente a outras ferramentas CMS, o WordPress ele é muito utilizado. Né? 20 e tantos % da web roda WordPress. Só que em termos de acessibilidade, o WordPress ele ainda tem a melhorar. Melhorou muito nos últimos anos. Mas eu peguei essa informação aqui, fazendo um levantamento antes de vir para cá, e o pessoal existe um grupo de trabalho de acessibilidade no WordPress, que vigia só a questão da acessibilidade. Então, toda atualização que é feita, eles vão lá, olham, ver se está dentro das conformidades, se não tiver, eles consertam, ou então dão esporro em quem não fez, e etc. Não sei como é que é o meio de campo deles lá, só que isso aqui é a declaração oficial que eles deram, meio que traduzida para o português, que é desde março de 2016, esse ano, toda atualização para o Core tem que ter parâmetro 2A, ou seja, não tem, refaz, adapta, conserta, porque eles têm que fazer como se fosse um padrão de qualidade, porque eles sabem que muitos países já estão adotando o nível 2A obrigatoriamente, e se eles não fizerem isso, eles vão perder mercado, vamos dizer assim. Vai ter um cliente que vai chegar e falar, eu quero um site que tenha 2A, o WordPress, ele vai ter que atender, e a gente vai ter condição de oferecer isso legal, né? Agora, a gente também tem que fazer a nossa parte, porque tem muita coisa que é feita por terceiros no WordPress, por isso que ele não é uma comunidade tão grande, porque ele é livre, ele é aberto, então qualquer um faz plugin, qualquer um faz tema, só que a gente, quando for desenvolver, tem que ter esse cuidado a mais. Só que o ponto positivo é que eles criaram, em primeiro lugar, uma tag especial chamada Accessibility Ready, que você integra um tema quando você desenvolve e coloca lá no WordPress para download. Então, se você
tem um cliente que quer um tema acessível, você não quer fazer, você quer comprar, você quer fazer o download e já era, você vai lá e usa essa tag. E aí ele vai listar lá, tem cento e tantos temas, 113 eu acho. E o que vai acontecer? Quando você desenvolve um tema e quer colocar esse marcador, um grupo de trabalho deles vai olhar seu site, vai testar, vai validar, e aí se tiver tudo certinho, ok, fica lá. Se não tiver, eles vão entrar em contato, vão falar, ó, estou tirando a tag aqui porque o seu tema não está legal, tá? É bem legal isso, muito bom. Outra coisa maneira que eles fizeram foi esse handbook, que você tem ali todo um conjunto de informações muito úteis para acessibilidade do WordPress. Você tem Quick Start, que você tem ali dicas rápidas de acessibilidade. Você tem coisas mais avançadas, tipo dicas de desenvolvimento para temas acessíveis em WordPress, dicas de desenvolvimento para plugins acessíveis em WordPress, e aí vai, muita coisa, muita coisa. E aí aqui, para fechar, eu vou dar 2 dicas de plugins muito bons, tem vários. Só que eu quis assim, dar uma enxugada e trazer 2 que eu achei que eram mais completos, assim, do tipo, tudo dentro da caixa, que você instala e resolve a sua vida. E aí tem esses 2 aqui. O WP Accessibility, ele é o mais completo, porque ele tem um grupo de ferramentas ali já disponível para você, alto contraste, aumento de texto. Ele tem umas coisas que bloqueiam, tipo alt title repetido, que é uma coisa horrível para um usuário cego. Assim, você chega lá, pô, a nível de SEO é ótimo, né? Só que não, porque a gente esquece que a máquina, hoje, mais do que nunca, ela está cada vez mais pensada para o ser humano. Então, se é ruim para o ser humano, a máquina vai começar a penalizar, se já não penaliza, né? O Google, o Bing, seja lá quem for, eles vão começar a penalizar todas as atitudes que eles entendem que sejam penosas para o ser humano. Então, uma atitude que é penosa para o ser humano, principalmente o usuário cego, é ler um conteúdo que tem o title, o alt e o link igual. Porque é verborragia, é eu falar a mesma coisa 3 vezes. E o cara fica, e às vezes, imagina você estar lendo um blog e você tem um post e o título do post é o nome do post e tem o link que é o nome do post e aí você tem 10 vezes a mesma coisa, em 10 matérias diferentes. É horrível, é muito ruim. Então, ele vai, chega e pum, corta isso. Ele tira automaticamente. Muito legal. Tem várias outras coisas que ele oferece também, eu não vou enumerar todas aqui porque a lista é muito grande. Esse segundo camarada aqui, ele é bem parecido com o primeiro, só que ele é mais voltado para para gestão de conteúdo, que ele cria uma área lá interna no admin, que você gerencia os attachments, a mídia, e ali você tem como controlar rapidamente a descrição de texto. Se você precisar fazer uma descrição mais longa, ele tem um recurso HTML que não é o texto alternativo, é o long desk, né, para caso seja uma descrição muito longa. Muito útil também, caso o primeiro não se adeque e o segundo pode se adequar à sua necessidade. E para fechar, eu vou colocar aqui um bônus, que eu ia ter que colocar muita referência, muito link, aí vai ficar muito grande a palestra, 30 minutos, então a gente tem que dar uma enxugada. Eu coloquei tudo lá, do que não entrou, do que entrou, tem referências, tem links, tem conteúdo. Então, se vocês quiserem complementar o conhecimento de vocês a respeito desse tema, para não serem pegos desprevenidos, tá lá. Ok? É isso aí. Thank you very much. Oh, perdão. E agora, quem quiser fazer pergunta, está aberto aí. Todos gratuitos. Filosofia WordPress. Esse é bom. Esse tipo de pergunta, que é mais para o pessoal de conteúdo, né, não é a gente dá a ferramenta, o cara usa, só que o cara acaba usando de qualquer jeito, porque não tem conhecimento. O EMAG tem curso para isso, mas eu vou responder a sua pergunta. O que acontece? Qual é a função do title? É você pôr o mouse em cima da imagem e ele dá uma dica, certo? É isso que o title faz. O alt, ele já é uma descrição em texto da imagem, ou seja, ele tem que dizer para a pessoa o que aquela imagem representa, qual é o conteúdo que está contido nela. Então, por exemplo, se você pega a imagem de uma logo, que é o mais clássico, tá?
A logo representa o quê? O nome da firma, certo? Então o alt é o nome da firma. Não precisa de title. Não precisa, porque você já está dando a informação que seria o title no alt. Se eles são iguais, omite o title. Omite. Agora, imagina que você está anexando uma foto num conteúdo de um post, onde você está falando de dados estatísticos, ok? Um gráfico. Você precisa dar essa informação em texto para o usuário, que não tem acesso àquela imagem, né? Não enxerga. Então, no alt, você dá os dados estatísticos. E no title, você dá a pista do que aquela imagem é. É uma coisa mais rápida, tipo assim, gráfico. Gráfico de não sei o quê. Aí no alt, você mete as informações estatísticas. Entendeu, mais ou menos? Ah, peraí. Eu esqueci desse detalhe. Tem que gravar a pergunta. Então, Paulo, então você teria o alt, um resumo do post. É porque eu fiquei meio perdido quando você falou que tem que dar um descritivo da imagem. Digamos, voltando à questão do gráfico, que é uma coisa bem ilustrativa. Você, na matéria, você pode até informar alguns valores ali que estão naquele gráfico, você pode debater aquilo. Mas não necessariamente você vai pegar na leitura do post e vai citar todo o gráfico percentual bonitinho, porque você já está entendendo que você está informando isso pela imagem. Então, para o usuário que não pode enxergar a imagem, você passa esses valores estatísticos. Ou seja, o alt é um campo para você passar o conteúdo representativo da imagem. Se for uma imagem que não é representativa de conteúdo nenhum, ela não deveria nem ser inserida como IMG, né? Põe no CSS. E ainda tem ainda se usa o long desk para conteúdos mais extensos de descrição. Eu acho que até nesse caso do gráfico que você... Com certeza. Existem casos especiais, porque o alt, ele, não sei bem, assim, eu pesquisei bastante, mas não existe uma regra clara de qual o comprimento que ele tem que ter, mas eles sugerem que seja algo perto do Twitter, assim, 250, 300 caracteres. Né? E aí, se você for colocar um texto muito longo, até para o cara que está lendo a página HTML de uma maneira fluida, ele não pode travar ali naquele long desk, ficar meia hora ouvindo o long desk, ele tem que escolher ouvir aquela informação. Então, o que o long desk normalmente faz é isso, ele joga o long desk lá no footer, lá no final da página, e aí tem mais informações, tum, aí você cai no long desk e lê tudo, entendeu? É por isso que o long desk é importante. Mais alguém? Não? Acabou? Beleza. Hans, obrigado. A gente vai dar continuidade, a gente vai ter agora a palestra com o Bruno sobre configuração de Nginx.